Olá, meu nome é Gilmara Maquiné, estou aqui para apresentar o nosso artigo no CETA 2020. Oi, eu me chamo Carolina e também estou aqui para apresentar o nosso artigo do CETA de 2020. Nós vamos começar. O artigo tem por título Rubricas Avaliativas no Google Classroom, um estudo exploratório do recurso tecnológico. Para ajudar nesse vídeo, nós preparamos um roteiro que vai facilitar e vai orientar a nossa fala. Está estruturado em falar dos objetivos, conceituar o Google Classroom, conceituar também rubricas, apresentar o percurso metodológico, apresentar quais resultados nós obtivemos e, por fim, as considerações finais e os próximos passos. O objetivo geral do nosso trabalho foi identificar as características do uso do recurso tecnológico rubricas no âmbito do Google Classroom na perspectiva de professores, pensando como os professores podem utilizar esse recurso no Google Classroom. Questão norteadora, nós temos quais características das rubricas no Google Classroom auxiliam o professor na realização do processo avaliativo. Então, essa questão, ela que norteou o nosso estudo exploratório do recurso tecnológico. Nós queríamos identificar quais eram as características que são potenciais para auxiliar o professor nesse processo avaliativo das atividades dos alunos. O Google Classroom é uma ferramenta computacional que foi criada e lançada pelo Google em meados de 2014 e faz parte aí de um conjunto de soluções do G Suite. E o objetivo dessa ferramenta é proporcionar uma simplificação das tarefas, a colaboração e promover a comunicação contínua com os alunos para tornar esse processo de ensino-aprendizagem mais produtivo e significativo, eliminando aí a necessidade de imprimir provas, mandar e-mails, tudo isso de maneira integrada com as ferramentas que o Google proporciona. Ela é a ferramenta do que se quer avaliar. É um instrumento avaliativo diferenciado. Por ser diferenciado e quase que de um uso, de pouco uso, é um instrumento avaliativo desafiador, mas cheio de potencial. As rubricas elas devem estar alinhadas ao objetivo pedagógico, isso é sempre o primeiro passo, é sempre muito importante pensar nisso, no objetivo para as rubricas, para o instrumento, para se estruturar esse instrumento, porque ele deve ser passível de avaliação. É necessário que essa estrutura das rubricas elas estejam bem claras, que elas tenham verdadeiro, que elas sejam claras e que elas tenham, que elas proporcionem oportunidades para uma avaliação do professor para o aluno e dependendo do como você desenvolve isso na sua sala de aula, no Google Classroom, onde o aluno também possa ter o seu feedback, né? As rubricas, elas são usadas nas áreas consideradas subjetivas, numa avaliação, por exemplo, elas facilitam uma avaliação, por exemplo, que tem na sua constituição perguntas e respostas objetivas, tem uma certa facilidade, né? Em outros que não são assim, a gente pode usar a rubrica como um potencial. As rubricas, elas são estruturadas em critérios e categorias, elas têm níveis diferenciados. Mesmo, Carol. O importante é ressaltar também que esse tipo de instrumento está alinhado a um processo avaliativo para a aprendizagem do aluno. O aluno Isso. também pode aprender nesse processo de avaliação, não somente ser pontuado como positivo ou negativo, mas é importante ressaltar que esse instrumento, por ele ter essa abordagem qualitativa, ele dá um feedback mais próximo de onde o aluno pode melhorar. E isso faz com que os autores dizem que isso engrandece a aprendizagem do aluno. Então, a avaliação voltada à aprendizagem. Isso. É importante também salientar que as rubricas, elas não são... elas, no final, na sua avaliação, no resultado da avaliação, ela não é determinante, né? Ela é um status. Não significa que ali já chegou no ápice do processo de aprendizagem, mas ela é esse potencial status, é um potencial feedback mesmo.
onde a gente pode, onde para quem usa pode estar sempre melhorando a tarefa, né? Melhorando o desempenho. Isso mesmo. O nosso percurso metodológico nesse trabalho, por ser uma característica de um estudo exploratório, nós fizemos um levantamento inicial nas bases de dados da web, né, o Google Acadêmico, a Cielo e o Web of Science, para identificar potenciais trabalhos que falassem sobre a utilização de rubricas, né, dentro do ambiente digital. O segundo passo foi elaborar uma sala de aula virtual fictícia para a gente fazer esse trabalho, né, de exploratório, explorar a criação da rubrica, como é que fazia, na perspectiva de professor mesmo. E no final nós analisamos os resultados, conseguimos identificar algumas características para a criação das rubricas no âmbito do Classroom, e aí nós vamos compartilhar aqui com vocês os resultados. Nós percebemos que para criar uma rubrica dentro do Classroom, você precisa primeiro criar uma atividade, uma tarefa para os seus alunos, e a partir dessa tarefa você consegue descrever a rubrica. O Classroom ele pergunta se você quer usar ou não uma pontuação associada a essa rubrica, porque isso é opcional. Rubricas nem sempre associam notas. E aí você precisa descrever um título para essa rubrica, uma descrição e os critérios, né, os níveis de desempenho de 1 a 1. Se sua rubrica tem 5 níveis de desempenho e 5 critérios, você vai ter que fazer isso de 1 por 1. E aí esse aqui seria a visualização final, né, que o Classroom mostra, de uma rubrica que a gente criou com 3 níveis de desempenho, iniciante, intermediário e avançado. E aí tem aqui em cima a descrição, né, o objetivo da rubrica. Então, o professor visualiza assim no final, né, associado à atividade. Bom, chegamos a algumas considerações finais, né? Identificamos que no âmbito do Classroom é possível elaborar as rubricas associadas às atividades. Então, o professor primeiro precisa criar uma atividade para depois elaborar e associar essa rubrica. A descrição é manual de cada critério e nível de desempenho que compõe a rubrica avaliativa. Identificamos também, né, Carol, que o professor precisa conhecer previamente o instrumento rubrica. Gente, lembrando que as rubricas elas não são sobre correções, apenas sobre correções ou apontamentos de erro, ela vai além, né? Ela ultrapassa isso. Claro que existe o seu valor pedagógico nisso, mas o professor conhecer conceitualmente o valor e o potencial da rubrica e como ele pode ser usado dentro da sala de aula é muito importante. Exatamente. Identificamos também que ela tem o potencial para ser empregada aí nessa abordagem da avaliação qualitativa, né? Com foco nessa descrição de critérios. Quanto mais você descreve o critério, melhor é o feedback para o aluno no final. Os próximos passos desse estudo exploratório, nós pensamos em realizar um estudo com alunos, né, para saber o feedback deles, o que eles acham dessa perspectiva avaliativa da rubrica, e posterior a isso, fazer o estudo com outros professores, escutá-los, ver quais seriam os feedbacks, os apontamentos deles, com certeza seriam muito construtivos. Bom, agradecemos a todos a atenção. Aqui estão os nossos contatos para quem quiser entrar em contato. Isso. Deixa a fala com a Carol, se quiser finalizar. De antemão, já agradeço a todos. Da mesma forma, agradecer a minha parceira Gilmara pela oportunidade da escrita, da pesquisa. Agradecer a todos que terão a oportunidade de compartilhar esse conhecimento construído cientificamente com a gente. E fica o nosso contato e o nosso agradecimento. Tchau.